Olá, meus queridos amigos, estamos começando mais um programa Estúdio Aberto aqui pela VTV SBT. Eu sou o Bruno Ganem e agora a gente vai conversar com Alcidney Sentalim, ele que é professor de gestão financeira da Fundação Getúlio Vargas e também consultor de negócios. Alcidney, obrigado por aceitar aqui nosso convite. Eu que agradeço o convite, Bruno. É uma honra poder estarmos aqui compartilhando esses assuntos que são bastante interessantes e faz parte da vida de todos nós. A gente está vivendo um momento econômico assim que deixa todo mundo apavorado. Qual que é a sua perspectiva? O que você acha que vai acontecer aí nos próximos meses ou anos para o cidadão? Bom, a economia ela vive de ciclos. Então nós pegamos um período em que nós vivemos um ciclo de crescimento econômico e esse ciclo de crescimento econômico ele gera riqueza, riqueza distribuída, as pessoas trabalham e a economia funciona. Infelizmente nós estamos passando por uma fase em que estamos saindo daquele momento em que nós tivemos uma combinação muito ruim. Nós tivemos desemprego em alta, algo em torno aí de 13%, 14%, então nós estamos falando aí de 13 milhões e meio de pessoas fora do mercado de trabalho. Nós passamos por um período de inflação alta, nós chegamos a mais de 10% de inflação, nós conseguimos trazê-la para centro da meta, já se projeta 4%, ou seja, está reduzindo a inflação. E nós passamos por um período de custo de capital bastante elevado, que ficou muito caro você financiar suas dívidas, com uma taxa bastante alta. Então, se nós pegarmos a combinação desses três fatores, ele foi bem perverso. Principalmente para nós, quando falamos da economia doméstica, a inflação é o pior de todos os tributos, porque ela vai ela vai consumir a tua renda e você vai ter dificuldades para pagar suas contas e tudo mais. Bom, o que está acontecendo agora? O que tudo indica, nós estamos saindo desse ciclo, tá? Aqui nós tivemos uma retração da economia e estamos começando a estabilizar. E paralelo a isso, já vem um outro fator mais interessante. A inflação está voltando para um controle, para as metas de 4%, que é esse o objetivo, 4,5%. Ela tende a ficar próximo disso, então vai consumir menos o poder de compra, né, nosso. Nós vamos conseguir comprar daqui a um ano as mesmas coisas com uma variação de 4%. As taxas de juros, elas ainda que lentamente, bem menos do que se espera ou do que é necessário, mas ela já vem caindo para um patamar mais real. Então eu começo a pensar e acreditar que isso aí vai retomar investimentos. E aí nós vamos começar de novo um ciclo em que há investimento, há aumento de renda, há geração de emprego e nós voltamos a retomar um período bastante promissor. Claro que quando a gente fala de economia, a gente faz previsão, não dá para fazer futurologia, né? Mas ao que tudo indica, nós estamos começando a sair da pior fase econômica do Brasil. E dessa caminhada toda, o que a gente sente é que o desemprego acaba sendo o último a reagir, né? Sim, aí, Bruno, tem várias razões, tá? Claro que também há várias opiniões. O que eu penso é que quando você contrata alguém para trabalhar, isso é oneroso, isso custa caro. E a demissão também custa caro. Então, vamos fazer uma analogia simples. Eu tenho uma capacidade de mão de obra que produz 100 unidades. Por uma razão qualquer econômica, eu só estou conseguindo vender 70. Então, eu tenho uma ociosidade, eu retardo para demitir essas pessoas. Por um outro lado, quando eu percebo que as vendas começam a aumentar, eu vendia 70, agora eu estou vendendo 80, 90, antes de contratar, que isso aí também custa caro, tende a fazer o quê? Utilizar e aproveitar mais o que ele tem de capacidade instalada. Então, infelizmente, o desemprego é um dos indicadores que retarda mais a cair. Sem considerar que quando a gente fala de desemprego, a estatística ela é contada por pessoas que estão buscando emprego. Então, quando o cenário está tão ruim, até as pessoas que buscam emprego tendem a diminuir. E quando a economia começa a dar sinais de melhoria, até ainda que pequeno, mais pessoas vão para o mercado buscando um novo emprego. Então, esse desemprego, ele existe, ele é real, são população economicamente ativa, que tem condições de trabalhar, gerar renda e consumir, ela está retomando o mercado. Vai demorar um pouco mais, infelizmente. E as pessoas que estão desempregadas, muitas delas acabam pensando em montar um negócio, às vezes alguma coisa mais simples, às vezes alguma coisa mais elaborada, que é até uma forma de movimentar a economia e trazer outras pessoas também para o mercado. É viável uma pessoa empreender, você que conhece tanto desse assunto, sem dinheiro? Dá para empreender sem dinheiro? Olha lá, quando você vai empreender e você tem que investir, você tem que ter o dinheiro. Agora o dinheiro pode ser seu ou pode ser de terceiro.
O que eu digo assim, mais importante que o dinheiro que nós chamamos de capital para investir é a questão de conhecimento e estrutura. O que você colocou tem todo sentido. Se você analisar o que leva a pessoa a empreender, então o empreendedorismo é uma característica, que por incrível que pareça, Bruno, é uma característica nata do brasileiro. O Brasil é um dos maiores empreendedores do mundo. É um dos países que é sempre o primeiro ou segundo no índice de país empreendedor. Agora, muitas vezes, a pessoa se empreende por projeto e crescimento econômico, então, o crescimento econômico ele gera oportunidade, a pessoa empreende, e também, às vezes, por necessidade. A pessoa perde o emprego, ele tem que subsistir, ele tem que gerar renda, e ele acaba criando alternativas. Então, se um mecânico, por exemplo, que ficou desempregado, ele acaba criando uma situação, empreendendo um negócio de ofertar o serviço dele, e isso gera negócios também. Como também a pessoa, quando o mercado está bem dinâmico, ele descobre que ele tem a oportunidade de ganhar mais e viver melhor empreendendo e ofertando o serviço dele. Então, esses dois momentos, ele gera empreendedorismo. Agora, sem dinheiro, sem planejamento financeiro e sem você ter uma estrutura, aí realmente é risco. Que todo empreendimento tem risco. E o risco, sempre digo, há risco? O risco não tem problema nenhum, mas ele tem que ser mensurado e calculado. E esse momento, por ser um momento de, vamos dizer assim, de retomada, né? Chegamos no fundo do poço e vamos sair dele, se Deus quiser. Do ponto de vista de ambiente de negócio, é um bom momento para empreender? Sim, eu acredito que sim. Há uma coisa que eu sempre considero, que é o que nós chamamos assim, um bom negócio é aquele que você cria ou oferece um produto ou serviço para pessoas que precisam dele, que nós chamamos de demanda. Se você passa por um período em que existe o desejo, o interesse de ter esse produto ou esse serviço e você não tem condições de ter, essa demanda ela não foi suprimida, ela fica reprimida. Na primeira oportunidade que tiver, em que a economia cresce, essa demanda ela fica latente. Então, é um bom momento. Eu sempre digo, o bom momento para empreender, além dos setores de análise econômica, é também o seu planejamento. Eu, particularmente, sou um grande estimulador de empreendedorismo, acho muito interessante, acho que se você considerar hoje o que representa as micros e pequenas empresas no Brasil, quanto elas empregam, você vai ver assim, é assustador, é mais de 85% da mão de obra está empregado em empresas de pequeno e médio porte. E geralmente essas empresas saem todos os empreendedores que eles ousam, que eles planejam, que eles estimulam e criam negócio. Então é sempre um bom momento, sempre lembrando que o planejamento faz toda a diferença. E vamos dizer, né, você que está nos assistindo, você pode estar pensando, poxa, tá bom, eu quero empreender, eu tenho um conhecimento na minha área, estou desempregado. Qual que seria o primeiro passo? O que você acha que é fundamental? Eu diria assim, ninguém vende algo para quem não precisa. Então o primeiro passo é você fazer uma análise de mercado. Se me permite, nós temos a legislação que ela fala do microempreendedor individual, e eu conheço vários casos. Imagina uma pessoa que ela é costureira e ela quer empreender. De repente essa pessoa tem tanta habilidade para fazer o negócio, mas ela sempre foi passiva, ela esperou que alguém procurasse para que ela atendesse o que a pessoa procurava. Se ela for capaz de fazer uma análise de mercado, e não é nada tão estruturado, absurdamente caro, de pedir uma pesquisa macro, nada, mas se ela perceber que há uma demanda e que ela pode costurar esse produto e vender, ela pode ser uma microempreendedora individual, está legalmente instituída, inclusive com registros na Receita Federal e tudo mais, e ela pode começar a costurar e ofertar. Isso vale para qualquer coisa em diferentes escalas. Se eu tiver um valor a maior, que eu quero investir em um negócio que eu conheço, mas eu não quero correr tanto risco, você tem a opção de franquias, em que você mitiga um pouco, né? Você diminui um pouco o risco da exposição, porque na franquia você vai absorver o know-how da empresa. E até mesmo outros tipos de investimento que você pode até comprar parte de empresa. Então é um mercado bastante amplo, tem espaço para todo mundo. Eu acredito, sinceramente, que nós temos demanda para isso. É uma questão de você fazer análise, conhecer um pouco o teu mercado e seguir algumas dicas básicas aí que, se não lhe garantir o sucesso, certamente vai diminuir muito o teu risco. E você comentou com relação ao capital, né, ao dinheiro, que o dinheiro pode ser da pessoa ou de terceiros. Às vezes a pessoa ela tem um conhecimento específico, tem uma boa ideia, identificou uma oportunidade e ela não tem dinheiro, né? Como que você sugere que essa pessoa busque de terceiros? Qual que é a forma que dá certo, vamos dizer assim, a receitinha de bolo para poder encontrar um investidor? Vamos seguir vamos pegar a seguinte linha de raciocínio. Se eu tenho dinheiro, qual que é o meu objetivo? Fazer com que esse dinheiro gere mais dinheiro. Se eu não tenho uma boa ideia, qual que é o meu objetivo? Transformar essa ideia em negócio.
Se eu for transformar essa ideia em negócio e não tenho capital, eu preciso linkar os dois. Então nós temos várias fontes de financiamento e de verdade, não quero vender ilusão, não é tão fácil assim que você vai instalar o dinheiro e vai cair, instalar o dedo e vai cair dinheiro. Não é bem assim. Mas você tem, por exemplo, angels, que são investidores, que eles compram boa ideia e aceitam participar do seu negócio, inclusive com cogestão, assumindo o risco. Tá? E eles têm esse interesse, personalidade para investimento de valores relativamente baixos. Você tem outras opções que são investidores mais estruturados, que são fundos de investimento, e aí tem um monte de nome técnico, venture capital, que você trabalha. Mas você sempre vai ter, de um lado, pessoas que são poupadores, que estão em busca de boas oportunidades para ganhar dinheiro, e de outro lado, pessoas com boa ideia. O difícil é você linkar esses dois, mas é possível. É possível. E a pessoa, quando ela está buscando essa capitalização, se ela vai, por exemplo, buscar um financiamento, enfim, banco, você recomenda ou é perigoso no Brasil com as taxas exorbitantes? Eu costumo dizer o seguinte, o sistema bancário, se você analisar, os bancos têm rentabilidades enormes. Não vejo problema nenhum, todo mundo quer investir seu capital e ter retorno. Mas o que o banco faz? Ele capta dinheiro, ele pega dinheiro das pessoas que disponibilizam para ele num custo deste tamanho. E emprestam para pessoas que precisam com custo deste tamanho. E aqui eles têm o lucro deles. Se você for capaz de achar alguém que empresta o dinheiro para você e o valor que ele vai cobrar por esse dinheiro for infinitamente menor do que o teu negócio vai render, ótimo, não tem problema nenhum. O que é raro acontecer. Quando você vai para o financiamento, tem uma série de análises, e é aquilo que nós falávamos anteriormente. A taxa de juros muito alta, muito elevada como ela corre o sério risco de você se endividar e não conseguir gerar negócio para pagar a sua dívida. Aí você não paga a sua dívida, não remunera você mesmo, consequentemente você começa a ter problemas. E quando a pessoa ela acaba, vamos dizer assim, analisando tudo isso, percebendo que não é o momento de empreender, uma outra opção que todo mundo que, enfim, está desempregado acaba pensando, fazer um concurso. Você acredita aí, pela questão, você é um grande conhecedor também da gestão pública. Você acha que vão sair novos concursos? É uma área ainda promissora ou está ficando para trás? Não, promissor tá? É uma forma de também, empreendedorismo individual. Agora, o que acontece? Quando você tem um cenário econômico que você está demandando muito mão de obra, cai a quantidade de pessoas em busca de concurso e, na situação econômica favorável, há muitos concursos. O que nós temos agora é o oposto. De um modo geral, os governos estão endividados e os governos não têm estrutura para aumentar a folha de pagamento. Então, a tendência é cair a quantidade de concurso e, consequentemente, aumentar muito a competitividade quando houver. Alcidney, obrigado pela sua participação, muito enriquecedora. A gente teria assunto aqui para falar horas e horas, com certeza, mas infelizmente nosso tempo acabou e muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, é um prazer estar em companhia, na tua companhia, falando sobre esses assuntos, mas estamos sempre à disposição e espero que tenha sido útil para as pessoas que o assistem e estamos sempre à disposição. Não saia daí, daqui a pouquinho a gente está de volta aqui no Estúdio Aberto. Que tal cuidar do seu corpo e de sua mente com um conceito voltado para os resultados? No Exclusive Cambuí você encontra o melhor para a sua saúde física e emocional com atendimento focado no que é mais importante. Você, Exclusive Cambuí, mais que uma academia, simplesmente Exclusive. Metal Coat está atento aos cuidados com a preservação do meio ambiente e lançou o EasyCoat WR, que dispolui a água para um descarte adequado em rios e lagos, matando bactérias, eliminando odores em estações de tratamento, vias públicas desobstruindo tubulações. O EasyCoat WR pode ser utilizado para a limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas. Fácil aplicação, sem risco para o ser humano. Conheça nosso projeto Escola Ambiental, proporcionando o conhecimento da importância dos cuidados com a água e o meio ambiente. Consulte-nos 19 3936 8066. Que tal cuidar do seu corpo e de sua mente com um conceito voltado para os resultados? No Exclusive Cambuí você encontra o melhor para a sua saúde física e emocional com atendimento focado no que é mais importante. Você, Exclusive Cambuí, mais que uma academia, simplesmente Exclusive. Metal Coat está atento aos cuidados com a preservação do meio ambiente e lançou o EasyCoat WR, que dispolui a água para um descarte adequado em rios e lagos, matando bactérias, eliminando odores em estações de tratamento,
vias públicas desobstruindo tubulações. O EasyCoach WR pode ser utilizado para a limpeza de caixa de gordura e fossas sépticas. Fácil aplicação, sem risco para o ser humano. Conheça nosso projeto Escola Ambiental, proporcionando o conhecimento da importância dos cuidados com a água e o meio ambiente. Consulte-nos 19 3936 8066. Estamos de volta aqui com o Estúdio Aberto, eu sou o Bruno Ganem e agora eu vou entrevistar o cantor e compositor Salgadinho. Salgadinho, obrigado por nos receber aqui no seu estúdio. Eu que agradeço falar para essa galera toda que assiste o SBT aí, na sua audiência, bater um pouquinho desse papo gostoso informal. Salgadinho, você fez um sucesso, diversos sucessos, né? Músicas que realmente estouraram aí no Brasil, no exterior inclusive, né? Como que foi esse começo seu na música? Até aparecer para esse grande público e fazendo sucesso foi um tempo. Eu comecei fazendo música muito despropositadamente, né? Mas realmente a questão de o afinco profissional, né, nos levou para esse nível aí de poder ser querido pelo público, de ter músicas até gravadas por outros artistas. É um presente para mim poder ter essa história na música, viver da música, né, e levar alegria para as pessoas. Também dizer que sou muito feliz com tudo que tem acontecido até hoje comigo. Vocês tiveram, né, inclusive aqui em São Paulo, um movimento muito forte, né, na década de 90, que trouxe uma série de grandes artistas do samba, né, algo que é tão raiz, tão brasileiro. Na verdade, os anos 90, no Brasil inteiro, ele foi marcado pelos grupos de pagode daquele momento, daquela cena musical, daquela transformação, a sensação econômica diferente, né, do povo da periferia. E a gente veio da periferia, então foi um grande sucesso no Brasil inteiro. O Catinguelê, Raça Negra, Só Pra Contrariar, Neguinho Júnior. Então o samba foi bem fomentado nos anos 90, bem a coisa do sentido popular mesmo, né? Então a cena musical dos anos 90 ela foi o pagode 90, né? E a gente estava lá para conferir essa história de perto e fazer um pouquinho dela. E dentro desse movimento você teve um papel, né, de liderança. Sim. E vocês tiveram algum tipo de padrinho, alguém que ajudou um pouquinho? Cara, eu acho que os padrinhos foram os colegas e os amigos, né? A gente tem muito amigo que, quando a gente não estava nos palcos atuando ali, tá jogando futebol juntos, sempre falando de música. Amigos famosos, amigos que não se tornaram famosos, amigos que nos impulsionaram assim nas festinhas de casamento, as coisas informais, né? No futebol, acho que esses foram os nossos padrinhos, né? E diferente de ter alguém da música já para te puxar para ser famoso, não aconteceu isso. Realmente foi a música daquele momento, a música legal, que as pessoas se identificavam, que fez com que a gente aparecesse, e isso se tornou nosso apadrinhamento, né, no caso. Mas foi bem interessante, porque até hoje a gente tem essa questão de muita força do pagode 90, né? A identificação do público de todas as classes sociais com a música daquela cena. Então foram milhões, centenas de milhões de discos vendidos aí pelos grupos dos anos 90, junto com o sertanejo, né? E eu fico orgulhoso de fazer parte dessa história, cara. É muito legal. E vocês hoje, inclusive você teve no exterior levando, né, o pagode. Como que é recebido lá fora? Olha, hoje tem um dos meus amigos gringos, né, que a gente fala aqui, italiano, é o Rai, mora em Campinas também, apaixonado pela música brasileira, é um grande fã do U2. Onde o U2 vai, ele adora estar, mas é um cara que também se identificou com a nossa música, com o meu samba, mora no Brasil hoje. Eu o conheci numa dessas turnês para a Europa, também nos Estados Unidos, algumas vezes, né? A gente volta para lá no meio do ano agora para a Europa e Estados Unidos, mas já tem bem uns 20 anos que eu viajo todo ano para fora do país, pelo menos Europa e Estados Unidos, para fazer apresentações para o público brasileiro, obviamente, e também para alguns estrangeiros. Tive agora na Inglaterra e tinha um maestro lá, né? O cara todo inglês, muito legal, aquele tipo do inglês magrão assim, tipo Mick Jagger, né, cara? Aqueles caras de lá. E ele me abraçou forte depois do show, né? Por causa do lance do cavaquinho, né?
e as melodias brasileiras, que são um pouco diferentes do costume que eles têm lá, né? Da visão do que eles têm da música brasileira, porque o que se leva muito para fora é o MPB, né? Pela mídia, até por ajuda cultural do governo, muito MPB. Alguns artistas que vão do Brasil para o exterior, que levam o nome de samba, mas não são sambistas, né? São caras que gostam de samba e lá fora o governo apoia cantores de MPB e eles são tidos lá como sambistas. Então, quando a gente quer do samba, pinta por lá e faz uma cena diferente, os caras curtem, os caras passam a ficar assíduos nas outras apresentações também. A gente passa a ter um pouco mais de credibilidade no meio dos gringos, né? Em vários países. Tem algum país assim que você acha que... Você comentou da Inglaterra, né? Muito legal. Nunca tinha assim, ido que está pra lá. criando um público mesmo, que outros artistas também vão, Tem. que já estão fãs do pagode. Tem muitos brasileiros, grandes músicos do samba que atuam no exterior, né? No Japão, na Europa, em vários lugares, dos Estados Unidos. Mas tem muita gente também que a gente não pode, como é que pode dizer, levar a sério, né? O camarada sai do Brasil para se aventurar no exterior, não tem um plano, aí do aeroporto pro hotel, o cara já... capoeira eu, samba eu, e o cara não sabe aquela cultura realmente da capoeira, do samba mesmo, do ser músico, né? Ou do ser um atleta da capoeira. Então, quando você encontra gente de verdade fazendo isso, a gente ganha credibilidade lá fora e aumenta a fomentação do público. No Canadá, né? Então, acho que pela primeira vez a gente vai pro Canadá também. Porque isso vai crescendo numa crescente e é um trabalho de formiguinha. Apesar do grande sucesso que a gente tem aqui no Brasil, credibilidade e tal, pro exterior você tem que chegar com a sua verdade, né, cara? Você não pode vender uma coisa pela internet e chegar lá e não fazer. É verdade, né? A expectativa que se cria, enfim, tem que ter bons representantes, né? Exatamente. Você é a cara do Brasil lá fora, né? Se você vai bem, é claro que sempre vai, isso acaba marcando positivamente. Aí quando vai um aventureiro que acaba Mas acontece, besteira, o contrário, né? Nós temos um amigo em comum, o Filé, o Almeidinha, que ele morou na Espanha durante um período, ele sabe muito bem, depois no bastidor você conversa com ele, ele vai te falar. Ele já me contou muitas histórias, né? O Filé foi uma experiência muito bacana lá, muito rica. Inclusive né? ele é um deles, eu tava tocando um dia, quando eu olhei pro lado ele tava no surdo, tocando surdo. O Filé. Filé de Indaiatuba também, né? Um abraço, Filé. É um cara muito querido, Filé, meu amigão, meu irmão. Tenho certeza que ele vai estar nos assistindo, até porque cá entre nós ele está aqui no estúdio nos assistindo também, né? Mas, aliás, ele que fez esse canal para a gente poder fazer essa entrevista, um grande amigo nosso, né? Filé é um dos caras que ajuda a nossa cultura do samba, do pagode se difundir pelo Brasil afora, no interior aí. Ele é um cara que é do sul do país, né? Nascido lá. A gente já se aventurou aí fazendo divulgação pelas rádios, assim, e de carro, né? Daqui de São Paulo até no meio, no fundão do Paraná. Mas tem muita história legal, assim, de divulgação, de shows e tal. Então, um cara é muito grande por ele. Falando em Filé, ele me falou bastante do trabalho social que você tem, né? Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Na verdade, a gente faz para tentar fazer uma crescente de conscientização da galera. É um trabalho simples que a gente faz. Antigamente a gente distribuía de quarta-feira uma macarronada, né? Para os andarilhos e tal. E agora a gente migrou para o concerto para a juventude. Que é um trabalho, é um concerto com S mesmo, a galera corrige, a gente, não, é concerto com C, Salgado, não, é um concerto de consertar mesmo, de concerto, para tentar conscientizar que dá para consertar um pouquinho do sonho das pessoas, né? Porque a criança, ela é movida a sonhos, né? Nós mesmo, assim, adultos, a gente tem sonhos de crianças para realizar, da parte infantil, né, de quando a gente era criança, para realizar, e a gente está tentando inicialmente com a questão dos brinquedos, né? Todo final de ano a gente distribui brinquedos. O ano passado foram 1.500 brinquedos arrecadados, que foi o início da campanha. A gente grava um videoclipe com vários artistas, começa a veicular pelo canal lá da Base 90, né? Que é o nosso estúdio. A galera vem, colabora, canta, a gente lança aquilo e pega um brinquedo novo. Se você
pode entregar o brinquedo no escritório, então a gente não pega a grana, se for para pegar a grana a gente compra o brinquedo também, depois tá aqui a nota, a gente compra lá o brinquedo, mas o ideal é a doação com brinquedo. Esse ano nós tivemos o contato de alguns hospitais que queriam fazer parceria já, e é isso que a gente quer fazer, né? Para tentar abranger mais a questão de ajudar o jovem como um todo, né? A questão dos brinquedos foi só uma questão inicial, mas a gente tem preocupação com a educação e a saúde, né, da criançada, que a gente vê que não é muito, pode ser levado a sério aqui no nosso país, né? É verdade. Você entra um governo novo, a primeira coisa que o pessoal corta é saúde e cultura, pro proletariado, né? Que é sempre assim. Mais essencial. É o essencial. Passa a faca, e aí vem o filósofo Descartes, que fala, isso, penso logo existo, como é que é o nome dele? Descartes. E aí chega o nosso novo presidente e fala, gente, não pensa não, cara, trabalha. Então, são coisas muito que a gente se sente na responsabilidade de se levantar para começar uma causa a partir das crianças para ver se melhora. Não dá pra gente pensar num futuro se é país do futuro, Brasil, país do futuro. E a gente não investe na criança, né, na educação, não, o na cara cultura, tira, os caras vão lá e vira pura conversa fiada, né? Não tô aqui falando de política, mas Sim. não dá os caras cortarem a verba da saúde, educação, os colégios públicos não tem mais educação física, né? Exato. Que é onde o cara se sente livre, e também educação artística, que é onde mexe com o lúdico da criança. Então, tipo assim, o que eles querem fazer? Querem que as pessoas virem robôs? Né? Então a massa de manobra, né? Então a gente... Eu sou da periferia, então a gente não está aqui só para isso, a gente está aqui para ser feliz. E a gente é feliz também recebendo boas informações, recebendo uma boa educação, recebendo arte, cultura, né? E saúde. E agora você está com um novo projeto, né? O novo DVD, que é o Salgadinho Minha Verdade. É isso aí. E tem uma música inédita, tem duas na verdade. Uma eu fiz com o Tunico da Vila, um grande amigo, um grande sambista do Rio de Janeiro. É filho do Martinho da Vila. E é muito legal, tá tocando bem essa música. Dá uma palhinha pra gente, por favor. Sei que é tão bonita que meus olhos brilham, vibram, refém de você. Que paixão tão linda é essa que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você, amor. Sei que é tão bonita que meus olhos brilham, vibram, refém de você. Que paixão tão linda é essa que me faz pra sempre querer mais. Vontade de morder você, amor. Ah, muito bom, parabéns. Obrigado, com certeza velho. Vai ser um grande sucesso. Valeu. Vai estourar aí Brasil afora. E agora eu queria que você cantasse também uma palhinha de um grande sucesso seu. Ah, cara, vamos lá. Deixa eu ver. Seu corpo é um mar por onde quero navegar, e no meu colo te minar. Sua boca tem um beijo tão gostoso de provar. Cada vez mais quero beijar no seu cabelo, cheiro bom que fica pelo ar. Você é o perfume de você, Inara. Inara é minha vida, meu sorriso, meu sonhar. Inara é meu véu de luar. Eu gosto quando vejo seu olhar no meu olhar, dizendo pra mim, vem me amar. Inara é minha gueixa que me faz um bem. Não troco minha amada Inara por ninguém. Inara, 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 Inara. Se é pra falar de amor eu falarei Inaraí. Sempre muito bom. Essa riqueza, né, que a gente tem precisa ser muito valorizada. Isso é uma cultura de excelente qualidade. Legal. É Brasil, né? É Brasil, é mais cultura de periferia para o Brasil, para o mundo. Perfeito. É isso aí. Salgadinho, infelizmente nosso tempo acabou. Felizmente. Mas quero agradecer muito a sua participação. Legal, queria ter cantado mais, falado menos, mas é muito bom estar assim no bate-papo formal. Obrigado pela oportunidade, você. Valeu, Bruno. Obrigado. Valeu. Obrigado a você que nos acompanhou mais uma semana. Eu espero você sábado que vem, às 10 da manhã, aqui na VTV SBT.